todos bem-vindos para mais um dia de trabalho de Evangelho e Passe. Então, como o nosso irmão Volmir falou, nós vamos trabalhar hoje a reconciliar-se com seus adversários. É complicado começar a falar sobre isso. Quando a gente para pensar as cargas que a gente vai carregando na nossa vida, a gente vai vendo que somos muito falhos no nosso caminho. Então, como sempre eu falo, eu prefiro seguir mais a leitura do Evangelho e algumas coisas que a gente vai buscando para a gente ter entendimento. Quem fala aqui na frente não é um sabedor de tudo, mas é alguém que está buscando melhorar, como todos nós que estamos aqui hoje. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda o que vosso adversário vos entregue ao juiz, e o juiz vos leve ao ministro da justiça, e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo, em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centil. São palavras de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Então, essas são as palavras de Jesus para nós. E quando Jesus ele nos traz essa parte da reconciliação, ele nos coloca a questão do perdão. O reconciliar-se não estar longe de se perdoar. Aqui tem uma parte que diz assim: reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho. O que será que Jesus queria dizer para nós no momento em que ele dizia enquanto estás a caminho? Porque enquanto nós estamos aqui, nesse planeta Terra, e hoje, nós que estamos aqui, a gente quer entender a questão da reencarnação, e quando Jesus nos fala a caminho, é agora, é esse momento do dia de hoje. É isso que Jesus quer de nós, o reconciliar com aqueles que nós o fizemos mal ou ele fez o mal para nós. Isso era o que Jesus nos pedia naquela época e nos pede hoje. A todo momento ele pede para nós que nós fazemos um retrocesso na nossa caminhada, para que nós consigamos encontrar a quem nós fizemos mal e a quem nos fez, e a gente ir lá e resolver a pendenga. Porque é assim, às vezes a pessoa não sabe de tudo que me machucou, mas eu posso chegar para ela e dizer isso. E o reconciliar, ela precisa saber o que aconteceu. Eu preciso saber o que aconteceu, o outro precisa saber o que aconteceu, para que possamos resolver as nossas diferenças, digamos assim. Aqui traz uma outra parte que diz assim: é difícil viver sem adversários. Pelo nosso orgulho, quando alguém nos ataca, qual que é a primeira coisa? A gente ataca de volta. E isso é normal.
Se nós não tivéssemos essa reação, talvez hoje não estaríamos aqui. Porque se nós tivéssemos uma reação de oferecer a outra face, como Jesus nos pede, nós não precisaríamos mais estar aqui. Ou se estivéssemos aqui, seria para trazer ensinamentos, demonstrar trabalhos espirituais bonitos como Chico Xavier, Bezerra de Menezes e tantos outros. E não, nós não estamos nesse patamar espiritual, não. Basta alguém fazer algo para nós, a primeira coisa é atacar. Nós vamos atacar. Porque para nós é um sentimento de defesa. Eu tenho que me defender. Só que Jesus, ele coloca assim: quando isso acontece, tanto um quanto o outro tem a necessidade de saber o porquê que está acontecendo aquilo. Um direito que Deus dá para nós, um direito nosso e um direito daquele que nos ofendeu ou nós o ofendemos. Por isso precisamos ouvir primeiro para depois agir e agir com consciência. Quando conhecemos o Evangelho de Jesus e sabemos que para caminhar o caminho reto com Jesus, com Deus, não é fácil. Aqui diz assim: perdoai as ofensas e isolar-se dos fluidos inferiores e conquistar serenidade. Mas será que isoladamente nós conseguimos crescer espiritualmente? Será que se eu me isolar de tudo o que está ao meu redor, as dificuldades, as pessoas, meu trabalho, isolei, será que é o certo para o meu crescimento? Eu preciso de desafios. E o primeiro desafio que nós temos é a nossa casa. É dentro do nosso lar. É com a nossa família. É com as pessoas que vivemos 24 horas com ela. Porque quando Jesus diz, reconcilia-te enquanto estás no caminho, é para todos nós. O caminho é esse planeta que nós estamos andando junto, que nós temos nossas responsabilidades, nós temos todo esse conjunto que vivemos. Mas ele também traz para nós lá dentro de casa, aonde começa a primeira questão do aprendizado a se reconciliar e se perdoar. Nos dias de hoje encontramos muitas famílias se perdendo por falta da reconciliação, por falta do perdão. E quando paramos e olhamos assim, tá, mas a família eu tô com ela todo dia, ela já me conhece, ela sabe quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer. Ou brigamos, ele que venha me pedir perdão porque eu não vou. E o reconciliar vai mais além. É aonde eu tenho que conhecer bem aqueles que estão no mesmo teto. Aqueles que dividem a família. Porque é fácil você ser bonzinho com o outro que está lá fora. É muito fácil. Você não precisa dividir o mesmo teto, a mesma mesa, né? O mesmo banheiro e tudo que nós dividimos em família. Será que hoje a gente conhece realmente com quem a gente vive?
Eu me veio muito isso, porque dizia um amigo meu que a gente só conhecia um casal verdadeiramente na hora do divórcio. E às vezes a gente não pode pensar dessa forma. Nós temos que pensar assim: eu preciso conhecer aquele que está comigo. Mas eu tenho que conhecer não só a parte boa e conviver só com a parte boa. Eu tenho que conhecer a parte boa e a parte menos boa. Porque cuidar, amar o que é bonito e o que é bom é tranquila. Agora, quando essa pessoa passa a te dar trabalho, aí você já pensa, né? Tá me dando muito trabalho. Você conhece ela? Às vezes você vai passar muitos e muitos anos junto e você não conhece. E daí tá o você se isolar. O isolamento não vai fazer ninguém crescer espiritualmente. Então você tem que ir ao encontro do problema, das condições que está ali. E claro, reconhecendo muito que além da lei dos homens, que precisamos cumpri-la para ser homens de bem. Às vezes não lembramos que a lei de Deus, ela também é uma lei que deve ser cobrada e vivenciada por nós. Porque o que o homem destina para cada um de nós, que quando comete os erros, nós temos que pagar perante a lei do homem e perante a lei de Deus. Como que fica? Se eu não sou capaz de sentar com uma pessoa e conversar nossos problemas, nossas divergências e resolvê-la, porque Jesus ele não coloca para nós, perdoe e coloca ele no colo e saia com ele, ninando ali bonitinho. Não é isso. Você às vezes tem que perdoar e às vezes você não vai conviver com essa pessoa. Mas é uma necessidade para que nós possamos ter paz. E a reconciliação nas coisas é isso. É para você andar no caminho em paz. Às vezes eu carrego um ódio do irmão, de um tio, do ex-marido, da ex-esposa, do ex-namorado, da ex-namorada. E esse ódio só vai fazer mal para mim. Eu não posso carregar isso, porque eu não vou ter paz. A minha paz fica muito longe de quando eu carrego coisas amargas na minha vida. Jesus, ele nos deu tudo, as oportunidades, o tempo que ele passou na terra, ele deixou tudo certo para que nós seguíssemos essa lei. E Jesus dizia, tudo isso está dentro de você. É só você que pode mudar, é só você que pode fazer algo diferente. Porque em todas as passagens no Evangelho, Jesus nunca disse, eu vou te perdoar. Eu vou te curar. Ele dizia, a tua fé te cura,
A tua fé te salva. O teu perdão vai tornar-se você maior no teu crescimento. E Jesus, ele quer isso de nós. Essa questão. E amar o próximo é difícil. Porque eu penso que se amar o próximo fosse fácil, Jesus não tinha colocado ele como mandamentos da lei. Porque se você notar, amar a Deus e o próximo são duas coisas difíceis. E quando eu tenho algo, porque Deus ele deixa claríssimo isso. Se você tem algo com o seu irmão, no momento da sua oferenda a Deus, você vai reconciliar com ele primeiro, para depois você fazer a sua oferta. E qual é a oferta para Deus hoje, para nós espírita? Essa oferta é nós mesmos. Nós estamos nos ofertando a Deus. É um passo que nós estamos dando a cada dia na nossa vida, pequenininho, mas essa oferenda é nós. Nós somos a oferenda a Deus. Nós não podemos esquecer que Jesus tem que habitar dentro de nós, ele tem que morar dentro de nós. E quando Jesus passa a morar dentro de nós, a gente procura o adversário para conversar, para o perdoar, para pedir perdão. Porque Jesus, ele quer nós perfeito. Ele não quer nós, irmãos dele, por quem ele deu a vida, com algumas coisas erradas, arestas. Porque às vezes, aqui no Evangelho, lá nas explicações, está escrito assim. Um provérbio que diz, morta a cobra, cessa o veneno. Mas isso não se aplica ao homem. Por que não se aplica ao homem? Porque nós só perdemos o nosso corpo. Só essa veste. O nosso espírito continua vivo. E não vai mudar nada do momento em que eu fechar os olhos para esse mundo e abrir meus olhos no outro, não muda nada meu sentimento, meu sofrimento, minhas raivas, minhas decepções, não vai mudar nada. Porque esse corpo, ele não carrega essa vida espiritual. E se eu tenho contendas aqui encarnado, as minhas contendas vai continuar desencarnado. E para que a minha próxima reencarnação eu esteja livre dessa condição, eu preciso tentar ajustar as coisas aqui, agora, nesse momento. É agora o momento em que eu posso mudar a minha jornada à pátria espiritual, para que eu possa planejar uma vida, uma reencarnação sem as contendas antigas. Eu preciso estar resolvendo ela agora. E colocar o orgulho, porque o orgulho é que não deixa nós nos tornarmos melhor. Nós somos muito orgulhosos.
nós dizemos assim, eu não vou lá pedir perdão não, porque vão me chamar de fraco. O que ele fez para mim não tem perdão. A gente fala isso, né? Perante a Deus, existe perdão para tudo. Só que nós precisamos trazer isso para dentro de nós. E hoje a preocupação maior é eu preparar essa oferenda que sou eu mesmo para Jesus. Porque nós não precisamos mais queimar bicho, despejar sangue, essas coisas aradas. Nós não precisamos, nós sabemos que isso aí era coisas antigas, rituais que aconteciam. O que Jesus quer é nós. E quando você pensa em você se preparar como oferenda a Deus, aí que você cai na realidade. Eu não posso entregar a Deus, que eu digo que tanto amo, uma coisa estragada. Não posso entregar uma joia sem brilho. Um diamante quebrado. Então eu tenho que tentar consertar. E a obrigação de ter esse conserto é meu. Não vai ser ninguém que vai curar isso em mim. Não existe ninguém que vai fazer isso por você. Ninguém pode vir aqui e dizer, Ana, eu peço perdão para ele no teu lugar. Ela pode fazer com que nós se encontramos, conversamos civilizadamente e se perdoamos. Isso pode acontecer. Mas se eu não fizer isso de coração, Deus sabe o que eu realmente sou capaz. Se dentro de mim realmente o perdão aconteceu. Antigamente, quando eu era criança, tinha um senhor, que depois ele até se tornou da nossa família. Meu irmão casou com a filha dele, né? Então daí era tudo da mesma família. E ele tinha uma... como é que a gente fala assim? Era tipo uma devoção, sei lá como que era aquilo. Ele fazia uma festa para as crianças na casa dele. E naquele dia certo, era acho que dia de Todos os Santos, dia de Nossa Senhora, era uma coisa assim. Ele fazia e o padre local, da igreja local, um dia foi até a casa desse senhor e disse para ele, o senhor não pode estar fazendo essas coisas na sua casa, o senhor podia fazer isso na igreja. A igreja é maior, tem um salão, o senhor faz lá na igreja e está tudo certo. E ele lá, senhor lá da roça, e né, uma pessoa bem humilde, dele falou assim pro padre, padre, se eu devo uma coisa para uma pessoa e vou pagar para outra, tá certo? Aí o padre falou, não tá certo. Então, a minha dívida, na forma dele, na religião dele, dentro da concepção dele religiosa, a minha dívida é fazer esse banquete para as crianças na minha casa. A dívida não é fazer na igreja. Claro que para Deus, aonde fizesse ou se fizesse, estava tudo certo. Só que eu dou o exemplo porque é o seguinte, não adianta eu querer
dever para um e achar que vai pagar pelo outro. Nós precisamos ter consciência de que a melhora da nossa vida, a construção do nosso espírito, ela somente depende de nós e é só nossa. Não tem como. Por isso, se hoje eu tenho alguma coisa contra alguém, mesmo que eu faça milhões de coisas, essa dívida vai continuar comigo. Não vai mudar. Então eu preciso sanar essa situação. Porque aquilo que eu fiz para alguém vai continuar sendo. E por que a gente sempre fala assim? Nós temos a terapia do perdão, que é tão bonito, né? A gente inicia, eu me perdoo, né? Aí perdoa o fulano de tal. E você pega uma folha e você começa todo dia escrevendo. Eu me perdoo, eu perdoo o fulano, eu perdoo meu pai, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo minha vizinha. E assim vai indo. E com o tempo, mesmo que você escreve um livro do pedido de perdão, o perdão vai acontecer. Porque no momento não depende mais de você. Porque você teve essa vontade, você quis essa mudança. E aí eu volto a dizer, nós somos a oferenda. E a oferenda tem que estar da melhor forma possível para ser entregada a Deus. Para a gente ir ao encontro de Deus. Por isso, nós espíritas precisamos agradecer muito a Deus o nosso conhecimento da reencarnação, porque nós temos muitas oportunidades para lapidar essa joia que somos nós que queremos entregar a Deus. Porque é isso que Deus pensa que somos. Porque Jesus, eu tenho que pensar, Jesus não morreu por mim por pouca coisa. Eu não sou um ser qualquer. A Deus, eu sou muito importante. E é com essa importância que a gente precisa ter forças para levantar, pedir o nosso perdão, pedir as nossas desculpas, reconciliar com aqueles que a gente precisa, independente de quem seja. Ah, mas ele não vai me perdoar, mas a tua parte você fez. E é isso que Jesus quer de nós. Nós estudamos, nós oramos, lemos o Evangelho, fazemos o Evangelho no lar, fazemos terapia do perdão, porque nós temos que tomar partido nessa condição. Porque sempre jogar a culpa no outro não é remédio, não vai dar certo. O que é nosso e nós temos que cuidar disso. Não podemos jogar a culpa a terceiros. O problema dele, ele resolve. Ele, Deus e tudo mais. O problema meu, eu quero ser a oferenda perfeita. Eu quero estar bem. E para que quando eu volto na minha nova reencarnação, eu não precisa ter que passar tudo novamente, às vezes com a mesma pessoa. Andar os mesmos caminhos espinhosos, as mesmas torturas. Então vamos tentar resolver enquanto estamos caminhando com eles. Seria isso. Muito obrigada pela atenção de vocês.